Mudando de assunto, vamos para mais uma vez o Liberdade de Opinião. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que convocou o embaixador dos Estados Unidos, John Sullivan, para informar que as declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre o presidente russo, Vladimir Putin, levaram as relações entre os dois países à beira do colapso. Lembra daquele momento? O presidente Biden disse na semana passada, durante uma conversa que parecia ali informal, mas lógico, tudo que sai por meio das palavras do presidente dos Estados Unidos, você nunca leva numa informalidade. Ele sabe muito bem o que está dizendo. Mas foi ali no momento de uma saída de um ambiente para outro, ele falou que Putin, respondendo à pergunta que alguém fez, que Putin era um criminoso de guerra por enviar dezenas de milhares de soldados à Ucrânia. O Kremlin classificou anteriormente os comentários como insultos pessoais contra Putin. O Ministério das Relações Exteriores acrescentou ao embaixador americano que ações hostis contra a Rússia receberiam uma resposta decisiva e firme. E Joe Biden voltou a falar sobre a guerra na Ucrânia. Disse que a OTAN nunca esteve tão forte e tão unida. O presidente americano ainda afirmou que a Rússia pode estar planejando um cyberataque contra os Estados Unidos e alertou: haverá consequências. Eu alertei sobre o potencial de uso de atividade maliciosa cibernética em resposta às sanções econômicas inéditas impostas por nossos parceiros no mundo todo. Mas hoje nosso governo lançou novos alertas de que há possibilidade de lançarem ataques cibernéticos contra nós. A Rússia chegou a dizer que a relação com os Estados Unidos está à beira do colapso. Vamos então entender aqui, por meio das opiniões de Boris Casoy e de Bruno Salles agora, qual o reflexo disso nessas tratativas para uma solução definitiva, para um cessar-fogo desse confronto na Ucrânia, Bruno Salles? Olha, Elisa, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, elas já estão desgastadas antes do conflito, né? Antes de começar a guerra da Ucrânia, a gente já tinha um esgarçamento de relações diplomáticas muito forte. Primeiro começando com o governo Biden. Ontem mesmo eu havia comentado sobre essa relação antiga do Biden, essa relação antiga dos democratas com o presidente Putin e como isso acabou ficando ainda mais desgastado durante o governo Trump e na eleição do presidente Donald Trump, que, segundo autoridades, segundo o serviço de inteligência, foi uma eleição na qual colaboraram serviços de inteligência e empresas de tecnologia russa para, seja divulgação de fake news, seja para se conseguir aqueles dados de microsegmentação. Nesse ano, Elisa, a gente já teve também alguns sinais desse esgarçamento dessa relação. Eu estava fazendo um levantamento e esse não é o primeiro fato dessa guerra diplomática. Ainda em fevereiro, os Estados Unidos eles tinham expulsado 12 diplomatas russos que serviam nos Estados Unidos. Eles não eram alocados no governo americano, eles estavam servindo na ONU, sob acusações graves de que eles teriam abusado de seus privilégios de residência nos Estados Unidos ao se envolverem em atividades de espionagem adversas à nossa segurança nacional. Bom, basicamente, os Estados Unidos expulsou 12 diplomatas dizendo que eles eram espiões. E isso é bastante grave. O Kremlin, claro, ele reagiu dizendo: olha, essas acusações são levianas, não tem qualquer tipo de dados, isso são só acusações puras e simples, e isso já deixava aquela relação muito esgarçada. Em 24 de fevereiro, um pouquinho antes, o vice-embaixador da Rússia em Washington, o Sergei Trepelkov, ele também foi expulso dos Estados Unidos. E aí já havia sido uma retaliação do governo americano em relação a também uma expulsão do segundo diplomata na hierarquia de Moscou, que tinha sido expulso lá
de Moscou e tinha sido devolvido aos Estados Unidos. Então, veja, essa relação diplomática não era uma relação que andava bem, não era uma relação em que tudo estava às mil maravilhas, e esse conflito russo-ucraniano só exacerbou esses ânimos. Agora, qual seria uma consequência de um rompimento diplomático total entre Rússia e Estados Unidos nesse momento? Ora, talvez muito pouco. Os Estados Unidos eles já não estão nesse papel de mediador desse conflito. Quem está tentando fazer esse papel são muito mais as potências europeias, principalmente Emmanuel Macron, primeiro-ministro da França, presidente da França, que tentou de várias formas mediar esse conflito. Os Estados Unidos, do ponto de vista comercial, um rompimento diplomático teria consequências comerciais nos tratados. Eles já estão impondo sanções econômicas em relação à Rússia, que estão dependendo muito também da adesão das potências europeias e de outros países, mas já estão impondo sanções que representariam mais ou menos essas mesmas consequências. É claro que do ponto de vista simbólico, quando duas potências como Estados Unidos e Rússia, se eles de fato romperem relações diplomáticas, a gente vai ter uma situação de muita tensão, de muita preocupação, porque vai ser a primeira vez que duas potências desse calibre nuclear vão estar de fato cindindo as suas relações. Então a gente vai ter que acompanhar isso, infelizmente, com muita preocupação e muita atenção. Elisa. Obrigada, Bruno Salles.